Salve galera, tranquilo? Hoje vamos contar uma história de um mestre de artes marciais que nunca perdeu uma luta. Ele participa de uma luta contra 4 lutadores estrangeiros para reconquistar a honra do povo chinês. Hoje vamos relembrar a história do filme de 2006, My Weapon Master. A história termina em Xangai, em 1940. No fim da República da China, os estrangeiros controlavam muitas cidades chinesas que eram exclusivas para a economia do país. Devido à sua incapacidade de resistir aos invasores, os chineses foram chamados de Homem Doente do Leste Asiático para humilhar o povo chinês. Associação de Comércio Exterior de Xangai. Ele especifica um torneio no qual 4 lutadores de diferentes países lutaram contra os melhores lutadores da China, com o objetivo de libertar seu povo da desgraça. Estrada. Durante uma luta, Ender aceitou o desafio e o selecionado partiu para a luta, e a primeira pessoa a cair ou assumir a derrota seria a perdedora. A primeira luta começa com os boxeadores tendo que desviar de socos poderosos do boxeador britânico. Esse cara pode quebrar sua carne com um golpe, e você perde depois de bloquear alguns ataques, enquanto ele usa artes marciais para derrubar seu oponente rapidamente. O homem foi então confrontado por um lutador belga que o arrancou com um lançamento. Neste duelo armado, seu oponente inicialmente levou vantagem, mas Andia se recuperou rapidamente e o atingiu no pescoço com uma lança, derrotando-o. O cara ficou furioso e saiu da arena, e agora o chinês lutaria com o espadachim espanhol. Eles balançaram suas espadas um contra o outro algumas vezes até que Andia conseguiu cortar as roupas do oponente. Segundos depois, ele arrancou a espada do homem, conquistando sua terceira vitória. Seu último oponente foi Tanaka, representando o Japão. Se ele vencer esta batalha, o andino poderá libertar seu povo da humilhação infligida a eles pelos estrangeiros, mas como esse homem fez isso? Há 30 anos, ele se tornou o maior guerreiro da China. Quando Ender era criança, ele frequentemente observava secretamente o treinamento de seu pai. Isso despertou nele uma forte paixão e desejo de se tornar um artista marcial. Neste momento, Lu Andi está treinando seus alunos. Andia entra na sala para servir chá, mas é expulso. Seu pai tentou que ele praticasse caligrafia, mas seu verdadeiro desejo é praticar artes marciais com ele. Durante seu estágio, seu melhor amigo estava fazendo o dever de casa e ele próprio já havia praticado alguns movimentos. Os meninos então vão às ruas para assistir à luta de V&V contra Ong. Depois de superar um pacto de vida ou morte, os dois homens começaram a duelar, e o homem ficou feliz ao ver que seu pai havia vencido a batalha. Quando ele estava prestes a dar o golpe final, ele se conteve porque não queria que seu oponente morresse ou ficasse gravemente ferido. Nesse momento, Zon aproveitou a gentileza de Ji e o atacou ferozmente, jogando-o para fora do ringue. Assim, Aong venceu e seu filho, que estava sentado na plateia, ficou orgulhoso dele. Depois da batalha, ele ficou deprimido e tentou se animar. De repente, Izar aparece e provoca o menino, dizendo que sua família é inútil. Então desafia Andia. Alaúde com ele. O garoto aceitou o desafio e, quando estava prestes a dar o primeiro soco, foi derrubado no chão por um soco forte. Apesar da surra, ele continuou atacando e partiu para cima do oponente novamente, porém, derrubou o garoto no chão e pressionou seu rosto contra o chão. Após a surra, o menino decidiu ir para casa, jurando que aquela seria sua última derrota, quando descobriu que o menino havia se envolvido em uma briga na rua. Seu pai finge puni-lo, mas sua mãe aparece e pede que Lai leve o menino para seu quarto. Ela falaria com ele mais tarde. O menino disse que seu pai não queria lhe ensinar artes marciais. A mulher então disse que estava preocupada com Andy porque ele tinha asma e fazer esses exercícios poderia ser perigoso para ele. No entanto, o menino respondeu que queria aprender artes marciais para se vingar. Mas sua mãe, Ade, o alertou que aprender a lutar era necessário. Disciplina e autocontrole. As artes marciais visam ganhar força interior, não lutar nas ruas. Mesmo depois de ouvir os conselhos da mãe, Andy ainda nutre um desejo de vingança. 20 anos depois, ele se tornou um dos maiores lutadores da região e sua asma desapareceu desde que começou a praticar artes marciais. Agora ele é viúvo e tem uma filha pequena. A mãe dele ajuda a cuidar das crianças, mas quer que o filho encontre outra esposa para que ela não precise ser a mãe de Jade. No entanto, Ander afirma que não tem tempo para se casar porque passa a maior parte do dia treinando. Desde que começou a luta, ele nunca perdeu uma vez e se continua assim. Em breve não terá mais oponentes para enfrentar e aquele homem está lá conversando com sua mãe com um novo desafio para seu mestre. Antes de partir para um novo duelo, o andino visita o túmulo de seu pai e lhe dá um presente. A menina disse que só daria um presente ao pai se ele vencesse a batalha,
e o menino correu animado para o campo de batalha. Uma vez lá, o homem assina um acordo de vida ou morte e entra no ringue de boxe para lutar com alguém. De novo. Agora ele terá a chance de vingança que tanto esperava. A areia no avião de combate. Ele subiu nas estacas, mas escolheu um atalho e começou a subir com a ajuda de uma corda até chegar ao ringue. Ele chuta o oponente para longe e eles imediatamente começam a lutar com socos e chutes precisos, ou ele ataca um inimigo que se mostra forte. Apesar de ter recebido vários golpes, ele conseguiu bloquear a maioria dos ataques e acertar um soco no peito do mestre. Quando corre o risco de perder uma batalha ou o dia, ele ficará bravo e atacará você, usando toda a sua força e habilidades. Esse cara pega uma tábua de madeira do chão da arena e joga no oponente. Depois de bater na perna de Dizal, ele lhe dá um chute no rosto e consegue nocauteá-lo. Entretanto, o homem se declarou e retornou à arena com a técnica conhecida como garra de tigre. Ele persegue Andia e quase o mata. Mas o mestre das artes marciais se disse novamente, rompeu os tendões do oponente e o jogou para fora do ringue. Ele caiu vários metros, mas quando o homem se gritou e foi embora, ele ainda estava vivo. Embora eu fosse terminar a noite comemorando outra vitória. O homem vai a uma festa no restaurante de Jean, que se tornou um empresário de sucesso. Quando chegaram lá, seus amigos o cumprimentaram enquanto faziam uma refeição. Dois homens aparecem e impedem Andia de se tornar seu mestre. O lutador aceitou o pedido e disse ao garçonete para servir seus novos discípulos. Depois do jantar, ele foi para a arena com seus suprimentos. Agora seu amigo sabia como era estar lá sentindo a brisa no rosto. O andino se lembrava de cada duelo que havia lutado ali, não importava quão forte ou bem preparado seu oponente fosse. Ele sempre vence todas as batalhas, seja em combate corpo a corpo ou armado. Para provar sua força, o cara desafia todos os lutadores de Team de uma vez, mas Andia permanece invicto. Depois que isso aconteceu, ofertas de pessoas o seguiram e quiseram se tornar seus discípulos, e o povo Andia aceitou todos eles. Além disso, permite que essas pessoas preguiçosas comam e bebam às suas próprias custas. Um então funcionário apresentou uma conta devida pelo restaurante. Enquanto o guerreiro comemora mais uma vitória, um homem se aproxima de seu ouvido e diz que ele não deve comemorar porque ainda não se atrasou contra o mestre. Mais tarde, seus amigos queriam convencê-la a parar de lutar, mas Dahai, o melhor lutador, parou. Quando a entrada compromete o valor devido ao homem após suas muitas comemorações sala de jantar, Ander prometeu que pagaria todo o dinheiro antes de partir no dia seguinte. Mesmo sendo um colaborador, ele aconselha o amigo a ter cuidado com os homens que estão perto dele, pois eles só querem tirar vantagem dele. Poucos dias depois, o mestre voltou à cidade, e Andia estava ansioso para encontrar uma oportunidade de confrontá-lo naquela noite. Ele disse a Andia que seus alunos tinham contraído muitas dívidas em seu nome e agora todas as suas economias tinham acabado e ele não tinha dinheiro. Durante uma conversa, alguns alunos do Angel apareceram carregando um homem em uma maca. Eles relatam que o mestre X foi o responsável por espancá-lo. Ao ouvir isso, o guerreiro vai ao restaurante de Disson, onde X está comemorando seu aniversário, e o desafia para um duelo. O homem alegou que não queria brigar naquele dia porque queria comemorar seu aniversário com sua família. Entretanto, Andian disse que veio aqui para vingar seus discípulos e disse que havia anunciado um acordo de vida ou morte. Então desafie seu oponente a fazer o mesmo. Nesse momento ele apareceu e pediu para seu amigo ir embora porque ele estava sendo desrespeitoso com o mestre de Kigon. Ele sugere que eles duelem novamente no dia seguinte, mas Ender ordena que todos deixem o restaurante, pois sua espada exige vingança após o início do duelo, e o restaurante está parcialmente destruído, com mesas, cadeiras e pisos quebrados. O Ander foi o primeiro a esfaquear seu oponente com sua espada, abrindo um corte na cabeça careca do mestre. Após receber esse golpe, o homem ficou mais feroz e seus ataques se tornaram mais precisos. Ambos os homens ficaram feridos e ensanguentados, mas o duelo só terminaria quando um deles não conseguiu mais lutar, rasgando a camisa do oponente e partindo sua espada em duas. Mesmo com apenas metade de suas armas restantes em mãos, o duelo contínuo e eles caíram na água, com Andia perdendo as armas restantes. Quando X irei atacar você. Ele agarrou a espada e chutou o homem no rosto. Na cozinha. Eles decidiram lutar corpo a corpo e destruíram todas as prateleiras. Durante a luta, Andia atingiu X no rosto várias vezes e cortou seu braço. O homem rasgou a camisa do adversário e desfere um golpe final no peito dele, deslocando todos os ossos. Nesse momento, X desmaiou. Então ele saiu do restaurante. Seus discípulos o saudaram com alegria, e os alunos de X correram para ajudá-lo. Na manhã seguinte,
Andia descobre que X está morto e se recusa a continuar sendo seu amigo. Mais tarde, quando voltou para casa, descobriu que sua mãe havia falecido. O homem feliz correu para o quarto da filha e descobriu que a menina também havia sido morta pela espada. Com o mestre sob seu controle, ele parte em busca do culpado, e um dos discípulos do mestre assume a culpa pela morte de sua família. Depois de matá-lo, os Andias também consideraram exterminar a família do homem, mas acabaram desistindo e foram embora. Poucas horas depois, o discípulo ferido confessou ao mestre que estava bêbado e a ofendeu, e que ela era sua esposa. Então, quando ele se deparou com a dura realidade de que matou um homem inocente que estava apenas tentando defender a honra de sua esposa e perdeu toda a sua família, ele o espanca. Os andinos decidiram viajar para longe de barco. Depois de alguns meses, o menino não consegue mais suportar a própria existência e tenta cometer suicídio afogando-se no lago. Mas seu plano falha e ele é resgatado após ser cuidado pelos moradores do pequeno vilarejo, onde começa a se recuperar e conhece Mu, uma mulher cega que, apesar de suas limitações, não desiste de sua felicidade e autonomia. Ele consegue completar todas as tarefas mesmo sem enxergar. Ela até se ofereceu para lavar o cabelo de Andia para evitar que ele ficasse embaraçado. Quando ele finalmente decidiu sair e visitar os moradores, foi recebido por várias crianças e ficou fascinado pela beleza do lugar. No almoço, a avó de Mu pediu a Mu que levasse o potro para trabalhar no campo no dia seguinte, enquanto ela e outros 2 homens foram plantar arroz. O mestre de artes marciais decidiu competir com eles para ver quem conseguiria completar uma tarefa em menor tempo. No entanto, ficou surpreso ao descobrir que aquelas pessoas não estavam com pressa, mas pararam em silêncio para aproveitar a brisa enquanto o vento soprava. Na manhã seguinte, o menino acorda e conta que não se saiu bem. Foi por isso que Acres começou a plantar tudo de novo. Então o homem foi ajudá-la, e a mulher disse que as mudas não poderiam ser plantadas muito densamente, caso contrário não teria espaço para elas crescerem. Eles são como seres humanos e devem respeitar uns aos outros para que todos possam viver em paz. Ao ouvir isso, ele garantiu a ela que se lembrasse dessas palavras com o tempo e que aprendesse a ser paciente e aproveitasse a vida com calma, assim como os moradores da vila. Quando estava trabalhando, ouvia as palavras da vovó Mu e convidava a mulher para visitar o túmulo, e naquele momento ele também sentia a falta da família. Após cuidadosa consideração, ele decidiu retornar à sua cidade para visitar seus amigos e varrer os túmulos. Quando a mulher contou à mãe o que havia acontecido, ela disse que, embora tivesse vivido na aldeia por muitos anos, sempre imaginou que um dia ele iria embora. No entanto, o homem prometeu que voltaria em breve. Mu disse que nunca o esqueceria. Quando chegar, ele percebeu que o local havia sido ocupado por estrangeiros. Ela o cumprimentou quando ele chegou em casa e ficou muito feliz em vê-lo. O homem disse que depois que Andia foi embora, os credores apareceram para cobrar suas dívidas e queriam usar a casa como pagamento, mas ele lhes deu dinheiro invejoso, então eles conseguiram pagar todas as dívidas. Depois de visitar o túmulo, o guerreiro leu um artigo no jornal que chamava os chineses de os homens doentes da Ásia. O autor era Brian, um estrangeiro que afirmava ser um homem forte e derrotou todos os seus oponentes chineses. No mesmo dia, Andian foi ver seu amigo no escritório de imigração e pediu dinheiro emprestado, mesmo sabendo que seu amigo não havia perdão. Andes planeja ir a Xangai para participar de uma competição para defender a honra do povo chinês. Antes mesmo de saber a resposta de Jason, o homem sai e vai visitar a esposa do mestre Shi. Ele pediu perdão pelo que havia feito e pediu à mulher que ela permitisse que ele visitasse o túmulo do marido dela. Eu posso fazer alguns arcos. O homem voltou para casa. Algumas horas depois, um pedido de Jason, um mensageiro apareceu com o dinheiro que Andia pediu para chegar a Xangai. Uma vez lá, ele desafia Brian para uma luta. Antes mesmo do duelo começar, a multidão tinha certeza de que o boxeador americano venceria, mas Brian atacou primeiro. Hércules então colocou o chinês no chão e o agarrou pelo pescoço, mas o mestre das artes marciais. Ele libertou as mãos e derrubou o careca. Brian se declarou e investiu contra ele novamente. O homem tentou esmagar a coluna, mas o golpe atingiu suas costelas e ele conseguiu se soltar, apesar de ser muito menor que seu oponente. Ele sabia que a força bruta não era o fator mais importante em um duelo, pois esse fator poderia ser compensado pela técnica e pelo treinamento. Depois de resolver Brian diversas vezes, Ender torceu o braço, mas conseguiu se livrar do ataque e jogar o oponente no chão. Ele então jogou seu corpo sobre Hércules, mas o chinês conseguiu pegá-lo e cortou sua coxa e depois o pescoço de Hércules. Naquele momento, ele pensou que a luta estava ganhando porque ele poderia nocautear o boxeador com aquele golpe se quisesse. Se você andar. Então ele se declarou.
Obrigado pela luta e vá embora. Entretanto, Brian se decidiu a aceitar a derrota e manteve o homem de volta para o ringue. Quando Hércules estava prestes a morrer com a cabeça perfurada por uma barra de ferro, um anjo agarrou suas pernas e chutou seu oponente, jogando-o para fora da arena. O mestre de artes marciais o manteve de volta e salvou sua vida. Desta vez, o boxeador aceitou a derrota e agradeceu aos andinos por salvá-lo. Desde então, o chinês abriu sua própria escola de artes marciais e se tornou famoso em todo o país. Um dia, ele recebeu um convite do Insumo para visitá-lo durante sua estadia em Xangai. Enquanto Ander tomava seu chá, ele perguntou ao amigo quando ele retornaria a Qin. O homem disse que não planejava voltar para lá. Ele disse que vendeu o restaurante e abriu a Federação Esportiva Ingji, e por fim, encontrou seu amigo para se juntar a ele como professor mestre de artes marciais na federação. Enquanto conversava com outros estrangeiros, apareceu um investidor japonês. Ele disse que propôs 4 duelos entre os melhores boxeadores de 4 países e Andia. Vendo isso, os aliados de Mita decidiram confiar em seu plano e apostaram alto que os chineses perderiam o jogo. Poucos dias depois, ele foi à casa de um amigo e disse que um de seus competidores estava lá e queria conhecê-lo antes do jogo. O homem era um lutador japonês que nunca havia perdido um duelo. Então, Ander chamou Tanaka para tomar chá e pediu um favor a Ince. Ele disse que depois da competição queria que o homem assumisse a federação, pois planejava voltar à vila para visitar Son e sua avó. Enquanto bebia o chá, o japonês dizia ao andino se ele sabia alguma coisa sobre uma bebida. O homem então respondeu que gostava de experimentá-lo, mas normalmente não perdia tempo pesquisando as diferenças. No entanto, Tanaka respondeu que todos os chás têm propriedades e sabores diferentes, mas Andia disse que todas as ervas crescem da mesma maneira na natureza. Portanto, as pequenas diferenças entre eles não são importantes. Os alegaram que se o Aja entendesse de chá, ele seria capaz de perceber a diferença, enquanto o mestre de artes marciais disse que essa era uma característica exclusivamente humana. O chá não se julga, mas as pessoas o julgam, assim como as pessoas julgam umas às outras. Tanaka então pergunta a Ender se ele acha que um estilo de luta é melhor que outro. Mas o homem insistiu que não, dizendo que o nível de treinamento determinava o sucesso de um boxeador e que as competições apenas inflamavam o ego das pessoas. Tanaka fica surpreso ao ouvir essa realidade e agradece Ender por sua sabedoria. Personagem. Poucos dias depois, a competição começou e os 3 melhores competidores foram derrotados. Preciso enfrentar o Taka. O japonês traz uma espada para ajudá-lo no duelo, enquanto o mestre de armas decide lutar sem espada. Quando nenhum deles conseguiu acertar nenhum golpe no oponente em um duelo, a luta começou. Eles acabam trocando armas acidentalmente. Entretanto, Tanaka não sabe usar Sans habilmente e acaba ferindo seu oponente, deixando em desvantagem, e ele devolve Sans ao seu oponente e pega sua arma Voltais. Quebre. A corrente conecta sua corrente no teco triplo e separa os bastões. De acordo com relatos pós-luta, a luta foi declarada empatada porque ambos os boxeadores pararam suas armas antes de desferir golpes fatais em seus oponentes. Enquanto isso, alguém troca o chá, os homens o bebem e então passam para a próxima rodada, que é um duelo sem luvas. Nos primeiros segundos, de repente, sua visão começa a ficar turva, mesmo que você não tenha sido atingido. Ele cuspiu e vomitou sangue. Para seu oponente, Taka fica assustado e exige que a luta seja interrompida, contra a vontade de Mita, que encorajou o garoto a aproveitar a oportunidade para garantir a vitória. Ele correu para ajudar o amigo, mas logo se viu envenenado. Quando eles verificaram a mesa, descobriram que a chave estava faltando. Seus companheiros solicitaram levá-lo ao hospital, mas o andino sabia que não havia mais jeito, porque o veneno entrou em seu sangue. O maestro pede a seus homens que não busquem vingança pelo ocorrido e diz que continuará lutando, depois retorna ao ringue, imitando os comandos de vitória de Kitaka. Mas diante de Andia, essa batalha não importava de forma alguma. Ele pediu ao homem que parasse de lutar e poupasse sua vida. Mas o chinês disse que era uma honra morrer em um duelo e que eles lutariam novamente. Eu já estava brigando e levou um chute no estômago. Ele conseguiu bloquear os golpes do oponente, mas seus reflexos foram prejudicados. O homem colocou todas as suas forças na luta e conseguiu desferir um golpe fatal no peito de Tanaka, assim como fez com seu mestre. Entretanto, não querendo cometer o mesmo erro da última vez, ele parou o soco antes que ele fizesse contato com o oponente. Tanaka viu o que estava acontecendo e olhou Andia nos olhos, vendo seu corpo enfraquecido cair no chão, mas antes que o julgado pudesse declarar o vencedor, o japonês ajudou Andia a se levantar e lhe deu a vitória. Quando questionado por Mit,
O homem alegou que havia perdido feio e que teria morrido naquele dia se não fosse pela gentileza de Andia. O mestre de armas morreu de envenenamento aos 42 anos, apenas 3 meses depois de fundar a Federação de Esportes. No entanto, seu espírito de artes marciais ainda se espalha pelo mundo, mesmo após sua morte. O que você acha dessa história? Se Ender desistisse da luta, ele teria alguma chance de sobreviver ao envenenamento? Deixe um comentário abaixo. Nos vemos na próxima.